Pessoal, Bom Bom dia. dia. Bom dia, bom dia. todo mundo aí quase morrendo aí, rapaz. É, Rapaz, acorda pra vida, galera. uhum. Quem não, que a terra do bom homem, quem não trabalha não come. Parece que tá com sono. Oi? Rapaz, não sinto sono não, mano. Não sente sono? Eu não. Pô, pessoal, bichão mesmo. Beleza, pessoal. Bom dia. Opa, bom dia, Ricardo. Uma vez. Hoje nossa aula de física, certo? E aí, hoje, eu só queria, antes de começar a aula, a gente dar uma recapitulada nas atividades que eu já passei para vocês. Tá tendo interrupção aí, Ricardo. A internet ficou mesmo. Oi? Não, estou dizendo que eu queria dar só uma recapitulada nas atividades, pessoal, que eu passei. Pessoal, aguarda só um segundinho. Eu vou só vir aqui rapidinho. Ei, teve tarefa de espanhol, teve? Acho que teve não. Teve não, só ficou falando do assunto não. Ei, galera, voltei. O Opa, homem é Pois, rápido, meu. Ele é veloz. pois é, pessoal. Então, como eu estava dizendo, eu ia dar uma recapitulada naquela última atividade online que eu passei, só com mostrar para vocês os resultados, para que a gente possa estar seguindo adiante, né? Lembra que na aula de robótica eu mandei lá para vocês responder, assim, quem ainda estava faltando, né? Aí, na aula de hoje, vamos falar sobre a força de atrito, né? Que foi, acho que a última que faltou aí, para complementar. Então, nossa última atividade de física, né? Foi essa aqui, ó. Vou mostrar aqui. Essa aqui, ó. Aí teve, deixa eu ver aqui, 15 respostas, né? As pessoas responderam. Foi sobre as leis de Newton, né? Só para dar uma correçãozinha aqui com vocês, né? Então, Ei, Ricardo, Oi. tu disse que ia explicar a atividade avaliativa, como é que é lá? Prova avaliativa, como é? Sim, eu falei que se eu ficar sabendo de algo, aí eu ia falar, né? E não ficou, não. Mas até o momento ninguém comentou nada de como vai ser ainda não, pessoal. Bom. Então, assim que eu souber de algo, vou estar dizendo para vocês. Hoje eu já vou fazer um formulário diferente com vocês, que já é para testar essa funcionalidade. Esse formulário de hoje eu já posso fazer a correção e mandar o gabarito, entendeu? Esse que eu vou mandar hoje. Mas
Então, na última aula, né, a gente fez eu passei esse aqui, né, para vocês, sobre as leis de Newton, né? Então, qual é a lei de Newton determina que os corpos tendem a manter seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme até que haja sobre ele uma força externa, né? Primeira lei, chamada de inércia, né? Essa aqui todo mundo acertou aí, tranquilo, né? Aí na segunda, né, vocês já começaram a errar, né? Qual a lei de Newton determina, ao aplicar uma força sobre uma parede, ela responde com uma força de mesma intensidade, né? Essa aqui é a terceira lei, pessoal, ação e reação, né? Algumas pessoas marcaram aí a segunda lei aí, três pessoas, né? Mas a resposta é a terceira lei. Qual a lei de Newton determina que ao aplicar uma força sobre um corpo, em consequência dessa força, ele sofre uma aceleração, né? Essa aí é a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica, né? Quando um corpo está em repouso, o movimento retilíneo uniforme, sua força resultante é igual a zero, né? A gente até fez a piadinha lá de soma de todas as forças, né? Devemos usar cinto de segurança devido ao princípio fundamental da inércia, pessoal, né? Primeira lei de Newton. Por quê? Porque se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso. Então, esse aqui, um corpo de massa 3 quilogramas sofre a ação de uma força e adquire uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, né? Qual o valor da força atuando sobre ele? É a fórmula da força resultante. É só multiplicar 3 vezes 4, que dá 12, né? Essa aqui, quase todo mundo acertou aí, só 3 pessoas erraram. De acordo com a segunda lei de Newton, ao sofrer a ação de uma força, o corpo, consequentemente, adquire uma aceleração, né? Esse aqui é o princípio da segunda lei. Mas todo mundo acertou. Então, pessoal, essa foi a última atividade que a gente falou sobre forças. E hoje, né, nós vamos falar sobre, como eu disse para vocês, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as forças de atrito, né? Que, inclusive, né, esse assunto, ele tá até no livro de vocês, né? Eu estou trabalhando os assuntos do módulo 3, né? O comecinho do módulo 3, que está na página, deixa eu só ver aqui, para conferir. Módulo 3, eu estou na página 192, ó, que eu faço das leis de Newton, né? E aí, forças de atrito está na 196, né? Aí, vocês podem acompanhar aí no livro, aí, se quiser. Ou acompanhar pelo slide aqui que eu estou mostrando. Vocês estão vendo o slide aí, né, galera? Tô. Sim, tá vendo? Sim. Beleza. Então, pessoal, as forças de atrito, né? Elas acontecem exatamente quando a partir do momento que a gente arrasta um corpo, né? Sobre uma superfície, né? Por exemplo, aqui essa caixa aqui sobre essa superfície aqui, né? Você empurra para cá e gera uma força contrária. A força de atrito, ela vai ser contrária aí ao movimento, né? Então, da mesma forma aí, ó, quando você quer parar uma bicicleta bloqueando as rodas com os freios, né?
ela desliza no chão, mas o atrito faz com que ela acabe por parar, né? Às vezes você freia com o pneu de trás, né? Quem nunca, né? Freou a bicicleta com o pneu de trás para dar aquela derrapada estilo Velozes e Furiosos, né? Ah, frear assim demais, só para tirar onda. Então, o atrito é uma força que se opõe ao movimento, quando a superfície desliza sobre a outra, né? Esse aqui é o princípio do atrito. Então, ó, o que influencia o atrito, né? Uma das coisas é a natureza do material em contato. Por exemplo, madeira. Se eu deslizar sobre a madeira, é um atrito. O aço é outro. A pedra é outro. O vidro é outro. E a borracha é outro. A borracha, geralmente, ela tem um atrito maior, né? Ela é mais aderente. É por isso que as pastilhas de freio do carro, né? Elas são feitas de borracha também. E da bicicleta também. Mas você percebe que quanto mais você freia, aos poucos essas pastilhas elas vão se desgastando. E aí, com o tempo, tá só no ferro, né? Aí é onde ela. Professor, Oi. na motorizada que é toda semana é duas borrachas novas, meu amigo. Tem É, nem condição. só anda voando, né? Miaga. Quer dizer que tu tá saindo na quarentena, né? É Não, bom é aqui, eu. só aqui no quintal aqui de casa, ó. Rapaz, que quintal grande é esse? Rico. Rico, é bom. Rico, mas uma casa normal. Quintal do Kevin deve ser bem uns 20 quilômetros quadrados aí. Não, quilômetro não, mas quase isso. Então, ó, outra coisa também que influencia o atrito é a rugosidade da superfície, ou seja, quanto menos lisa for a minha superfície, né? Quanto menos tipo a minha superfície for tipo meio, né, meio quebradiça, né? Tipo, não é, quanto mais lisa, menos atrito, mas se ela tiver uma superfície meio assim, tipo, por exemplo, calçamento e asfalto, né? Quem vocês acham que tem mais atrito, né? É só perguntar. Uma pessoa leva uma queda no calçamento e leva uma queda no asfalto, né? Qual que ela se detona no mar, né? Calçamento é uma quedazinha com aquelas pedras ali, meu amigo. O cara sai todo detonado, né? Pois é. Sim. Tu é doido. Então, ó, o atrito ele também depende da massa do corpo que eu estou empurrando. Por exemplo, eu empurrar um corpo de 20 quilos e eu empurrar um corpo de 100 quilos, o corpo de 100 quilos ele vai ter muito mais atrito do que um corpo de 100. Por quê? Porque o corpo de 100 quilos ele vai ter uma força-peso maior, consequentemente, a consequência desse peso é que ele vai ter mais atrito. Então, essa aí é outra característica aí que faz com que o atrito seja maior, né? Então, tem um site, eu quero mostrar esse site aqui para vocês, é bem legal. Você vai no Google, né? Aí vou abrir aqui. Aí você digita assim, ó, PHET, né? Que é esse site aqui, ó. Ele tem umas simulações de física muito legais, ó. Vocês podem estar usando. Aí você vai aqui em simulações física. Tem de biologia, química, se vocês quiserem olhar depois. É bem legal. Aí, ó, você vai procurar aqui do assunto de trabalho, movimento. Eu acho que tem aqui uma de AT. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, forças e movimento, ó. Pronto. Só baixando aqui para abrir. Pronto. Tô abrindo aqui, galera. Só um minutinho.
Não deu certo, não, peraí. Baixar de novo aqui. Ah, enquanto ele vai abrindo aí, eu vou. Continuar a aula aqui. Na hora que ele abrir aí, ficou um pouco pesado, sei lá. Então, já vou mostrar. Então, aqui vocês têm ver uma pessoa aí empurrando aqui, né? Aí aqui é a força, né? E aqui você tem a força de atrito, que pode ser contrária. E aí, dependendo da força de atrito, né? Ele pode, ele vai ter mais dificuldade para empurrar, né? Aí, Ricardo, ele pesa quanto? O quê? Quem? O aplicativo, esse. Não, geralmente não era para ele estar pesado assim, não. Geralmente Mas é não. quanto? Porque por aqui eu não consegui ver. Ah, é porque tu tem que ter o Flash ou o Java instalado no teu computador, senão não dá para abrir, não. Ah, por isso. Tem que instalar o Java. Pra ver aqui se tá pesando tanto. É, Ricardo, eu tenho o Adobe Flash, dá certo? algumas simulações elas funcionam com o Flash. Algumas, mas não todas. Ah, então melhor baixar o Flash, né? Baixa ele aqui. É, só ver aqui. Deixa eu ver aqui, dá certo. Sim, galera, eu vou continuar aqui, depois eu volto aí para isso aí. Então, ó, existem dois tipos de atrito, né, galera? Existe o atrito estático e o atrito cinético, né? Qual é o atrito estático? É aquele que você começa a empurrar o corpo, né? E ele não se move, né? Ou seja, enquanto ele está ali parado, ele você está no atrito estático, ou seja, é o momento mais difícil para você empurrar um corpo, enquanto ele está parado, porque o atrito estático ele é maior do que o atrito cinético. A partir do momento que você começa a se mover, aí o atrito se transforma em atrito cinético, né? Ah, Ricardo, Oi. e o atrito estático ele tem mais resistência, né? É, isso ele tem. Porque porque quando o corpo está parado, né, ele possui mais contato com o chão. Meio que as moléculas dele elas vão se intramelando, né?
que elas vão se juntando, e aí ele fica mais firme no chão. Quando você tenta mover ele, você tá meio que tentando desgrudar essas moléculas de novo, né? Por isso que tem alguns objetos pesados que tem rodinhas embaixo, né? E isso é exatamente, as rodinhas é exatamente para reduzir o atrito. Agora você falou exatamente isso aí mesmo, né? Então, o atrito estático ele ocorre quando o corpo está parado e o cinético ocorre quando o corpo se move, né? Quando o corpo está parado, a força de atrito que ocorre entre este e a superfície é mais elevada que a força de atrito que ocorre quando ele está em movimento. Então, a força de atrito estático tem maior intensidade que a força de atrito cinético, né? Essa é a conclusão que a gente tem aí, né? Então, eu pergunto para vocês, vocês acham que o atrito ele é útil ou ele é prejudicial para a nossa vida? Ricardo, ele é bastante útil até. Mas ele pode ser prejudicial também? Pode. Pode. Vamos ver aqui uns exemplos, né? Por exemplo, ó, vocês sabiam que os ciclistas, eles usam essa roupa tipo de lycra e quando eles começam a correr bem rápido, eles tipo se fica todo encolhidinho na bicicleta? Né? Vocês já observaram isso aí? Vocês acham que isso Sim, aí Sim, já. Inclusive, eles ficam numa posição mais assim, deitada. é, é. é tipo uma posição fetal mesmo, eles ficam assim. Inclusive tem um vídeo, cara, que eu vi de um ciclista que eles estão descendo assim uma ladeira, né? E os outros estão pedalando loucamente. E esse cara, ele tipo, ele se deita, ele para de pedalar e ele só se deita e fica parecendo um Superman assim na bicicleta. Ele se bota a barriga no banco e estica as pernas e os braços. Aí ele começa a ultrapassar os outros ciclistas tudinho. Só porque o atrito dele com o vento fica menor. E aí ele nem precisou pedalar, né? Ele só precisou reduzir o atrito, né? E os Isso, outros lá se acabando de pedalar e não consegue passar dele. É exatamente isso aí, né? Então o atrito, aí nesse caso ele é prejudicial, né? Aos ciclistas. Né? é. Então, ó, Mas, oi, fala. mas, tipo assim, se não existisse o atrito do ar, se os ciclistas eles fossem pedalando, tipo, eles nunca iam parar por causa do vento, né? É. Ou por causa do freio, eles poderiam. É, o freio, né? O freio também é um atrito útil, né? Porque se não tivesse Exatamente. freio. Então, ó, porque há um perigo de um vai e vem espacial se incendiar, né? Por exemplo, um foguete, galera, quando ele está entrando na atmosfera, ele tem um atrito muito forte. Para quem já assistiu aquele filme Gravidade, por exemplo, vocês percebem que o processo de reentrada na Terra, o atrito com o ar é tão grande que o Pega foguete fogo. quase pega fogo, né? E ele pode acabar explodindo, né? Nesse caso aí, nós temos também um atrito prejudicial que pode causar a vida aí dos astronautas, né? As estrelas cadentes, né? Não são estrelas, na verdade, né? São simplesmente objetos que estão caindo na Terra e ao entrar na atmosfera eles Pega fogo. pegam fogo, né? Só que aí esse atrito é útil, porque se não tivesse esse atrito, quando os objetos entrassem aqui, eles iam cair direto na nossa casa, né? E aí o atrito faz com que eles sejam destruídos e não caia nada aqui, né? Eles se incendeiam e não sobra muita coisa. Né? O fósforo, né? Ele só acende porque tem um atrito entre o palito e a caixa, né? E aí é também um atrito útil, né? Porque aí a gente não conseguiria acender nenhum fósforo, né? Também a Fórmula 1, né? Quando muda os pneus de chuva, pneu normal. Por quê? Tudo isso é por causa do atrito. Ou seja, o pneu de chuva é para a Fórmula 1 não derrapar no período de chuva, né? E aí é também uma forma de atrito útil. Só que esse pneu, ele tem tanto atrito
que quando para de chover, ele já se torna um fator que prejudica aí o piloto, né? Aí ele tem que trocar, né? Se você tem um filme que ele é um pouco antigo, mas ele é muito bom, que é Rush, o nome do filme, Em Busca da Emoção, que é um filme de Fórmula 1, de corrida de Fórmula 1. Ele é muito massa, ele explica muito esse conceito de pneu de chuva, pneu normal. Ah, sim, sim, eu já vi já. É Inclusive, massa. esse filme é com o ator que faz o Thor. Isso. Cara, esse filme é muito massa, pô. Só que assim, pouca gente conhece ele, mas é um filmão. E ele é uma história real, né? A história daquele Nick Lauda, aquele piloto que foi muito famoso. Ó, a chuteira dos jogadores, né? Por que que elas têm esses dentezinhos aí embaixo, né? É exatamente para ter Pra não atrito escorregar. com a grama, né? Vocês conhecem esse garoto fera aqui, né? Que é melhor que o Messi, né? Concordo Então, com o Ricardo, concordo com o Ricardo. para aumentar o atrito, né? Entre a chuteira e o campo, e o menor risco do É, não. jogador escorregar, né? Outro atrito útil aí, né? Aí, ó, esse barco é o Overcraft, ó. Não sei se vocês já viram esse barco. Ele fica em cima de uma almofada inflável aqui, ó. E aqui ele solta um ventozão bem forte, né? Para ele ir bem rápido. Mas por que que ele fica nessa almofada, né? É exatamente para reduzir o atrito com a água e para que ele ganhe muita velocidade, né? Nesse caso Ricardo, aqui, oi, esse hovercraft, ele é que nem aquele Vox do GTA San Andreas? é isso. Tem um carro, tem um veículo assim no GTA que anda tanto na água como na terra, né? Aí, ó, por que que eu tenho que lubrificar a corrente da bicicleta, né? Que é quando ela enferruja, ela começa a atritar muito na coroa. E aí começa a se desgastar. E aí tem uma hora que ela quebra, né? Ou cai. E aí, por causa disso, o atrito é prejudicial. Por isso, porque ele faz com que eu tenha que lubrificar a corrente. Isso acontece também no carro, né? Tem que trocar o óleo do carro, das, é um atrito prejudicial, né? Ou na patinagem artística, né? Vocês já viram que o patins lá dos atletas, eles são tipo um ferrozinho liso, assim, ó. Que é exatamente para reduzir o atrito com o gelo, né? Ou seja, o gelo, ele prejudica os patinadores, então eles precisam usar isso aqui para deslizar mais fácil, né? Então, pessoal, eu posso chegar à conclusão de que... Eita, zoada monstra, rapaz. É bem o Kevin isso aí. Vou silenciar aqui, galera, porque tá muito zoado. Eu vou silenciar aqui. Ah, se eu pudesse fazer isso na sala, né? Olha aí, galera, ó, o aplicativo deu certo, ó. Pronto, ó. Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó. O carinha, ele tá empurrando aqui, ó, né? Vocês percebem, ó, que eu tô aplicando uma força aqui de 27, ó. Mas como o atrito ainda existe, ó, ele não sai do lugar, né? Então, ó, eu tento empurrar mais, ele não sai do lugar, né? Então, quanto mais forças eu faço, ó, ele não sai do lugar, porque o atrito é muito grande, ó. Chega um ponto em que ele se move, ó. Vocês viram? E aí, quando ele se move, ó, é exatamente quando existe o atrito é vencido, ó. Quando o atrito é vencido, eu vou virar zoado aí, né? Ó, vocês percebem que quanto o atrito é cinético, ó, ele é um valor, né? Quando eu venço o atrito, ele diminui, ó. Aí, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui nessa rampa aqui. Não, tô conseguindo. Não. Pois é. Agora, ó, tá vendo aqui o atrito cinético, ó, ele é 0,3 e o atrito estático é 0,5, ó.
Eu posso aumentar o atrito estático. Ó. Se eu aumentar aqui para 2, por exemplo, né? Aí a força que eu tenho que fazer, ó, é muito maior para conseguir mover o corpo. E olha como ele para rápido, ó. E se eu não tivesse nenhum atrito, né? Olha, ó, eu nem precisaria fazer muita força, ó. E o corpo simplesmente se moveria aí eternamente, ó. Ó, eu empurro, ó, ele não para, ó. Enquanto eu tenho atrito, né? Aí, Ricardo, Oi. é com esse princípio que, que os foguetes, né? Os foguetes terrestres, eles conseguem chegar na Lua tão rápido, né? É, porque no espaço não tem muito atrito, né? Praticamente Ah, não tem atrito nenhum, né? E então, ele só precisa dar um impulso inicial e pronto, e vai só de banguela até chegar lá, né? então, por exemplo, se eu tiver um impulso, e no início desse impulso, eu ativar a velocidade da luz, eu vou ficar na velocidade da luz infinitamente, né? É, isso. Então, ó, se você pensar, né? Se não houvesse atrito, a gente não conseguia nem andar. Por quê? Porque a gente não conseguia nem ficar em pé, né? Você ia ficar em pé, você ia escorregar e ia cair de novo. Então a gente não ia conseguir nem andar mesmo, né? Aham. E se a gente, tipo, desse um pulo para frente ou corresse, a gente ia ficar em velocidade infinitamente. É, as casas, né? Como é que elas iam ficar fixas no chão se não tivesse atrito, né? Não ia dar para ter casa, não ia dar para ter construção, não ia dar para ter nada. Né? Um É, carro tivesse dirigindo, aí o carro fizesse a curva, ele ia continuar reto, né? Porque não ia ter atrito com o pneu e ele ia bater, né? exatamente. Então, no geral, o atrito acaba sendo mais importante. Então, galera, a gente terminou aqui. Aí eu queria mostrar, mandar aqui para vocês pelo chat. Vocês têm acesso aí ao chat, galera? Eu queria mandar para vocês o link da atividade. Deixa eu só abrir aqui. Ricardo, Oi. deixa também o slide lá, pô, se tu puder deixar. Que é Ah, bom, sim. viu? Precisa. Tá bom, eu Beleza. deixo sim. Valeu, valeu. Até para quem não tem um livro, né? Quiser. Eu vou lá no DV. Eu vou anexar essa mesma atividade, galera. Eu vou anexar ela como DV também. Aí eu vou anexar o slide lá também. Beleza, beleza. Viu? Mas eu Beleza. queria que vocês dessem uma olhada e tentassem fazer essa atividade aí. Beleza? Beleza, beleza. Essa atividade ela tem no livro. Quem tem no livro pode dizer assim: ah, eu vou fazer no livro, mas eu queria que vocês colocassem a resposta que vocês fizessem na atividade. Tá, beleza. Qual é a página do livro que ela tá? Atividade. Deixa eu ver aqui. Só, só... Sim, rapaz, eu vacilando aqui, compartilhando a tela, vocês iam ver minha senha. Ó. Que não queria que a tua senha? Teve um, Vacilão. teve um youtuber, eu não sei se vocês viram, que ele perdeu o canal de 9 milhões dele. Foi um youtuber de Bestão. Free Fire. Eu esqueci o nome dele. O Piozinho. Hã? O Piozinho, né? Foi o Piozinho, isso aí mesmo. Eu acho Sim, que eu- De não. cabeça, de batalhar pra ter um canal de 9 É milhões, louco. depois ficar Não, pobre. ele Na nunca live teve ele 9 mil. pegou e foi 9 milhões. O Piozinho não. 9 milhões. Não, ele nunca teve 9 milhões. Teve, cara. Procure aí no YouTube, Ô, Piozinho, veja lá. Procurar o quê? O cara já foi capotado. O cara tem uma Porsche, uma mansão. Olha aí, galera. Sim, E melhor vi a Camuniz, viu, doido? esse, Olha ali, isso é a camisa qualidade. dele aí foi notícia em tudo quanto é lugar. Rapaz, Olha o aí. Orochi que foi o pior. E no chat, eu mandei o link da atividade, galera. A atividade é da página 205 do módulo 3. 205, 206, 207
né? Queria que vocês tentassem fazer aí. Beleza? Aí na próxima aula aí. Oi. Eu entrei aqui no link e o link não me levou para uma atividade, me levou para a página inicial do Google Do Form. Windows, é. Oi? Tem que se inscrever. Calma aí, depois eu vou fazer aqui de novo. Pera aí. Depois faz. Ih, Camunhos linda, velho. Cá. Eu vou apagar esse link aqui. Tenta entrar nesse outro link aqui, galera. Cadê? Ok. Deu certo. Deu certo? Deu. Tu é doido, mano. Aí deu certo, deu certo. Deu certo, né? Aí eu tirei só a foto das páginas da atividade. E aí, na hora de inserir a resposta aí, vocês digitam aí mesmo. E no finalzinho vocês botam em enviar, viu, galera? É Beleza. só mesmo para eu contabilizar quem assistiu essa aula, né? Mas como eles pediram, eu vou fazer a chamada aqui, pelo sistema, tá bom? Uhum. Deixa eu só abrir aqui. Som da peste. Vamos lá. Ana Clara. Tá aí? Hein, pessoal? Tô aqui, presente. Beleza. Ana Clara. O Andrei tá aí, o Arthur tá aí? Não, Ah, Hã? não. O Arthur